Olá, amigo profético, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Movimento Profético. No vídeo de hoje eu vou fazer um react com o professor Belay. Vocês vão ouvir o que ele tem para dizer. Eu vou fazer um react e depois vou mostrar algumas evidências e para onde tudo está encaminhando conforme as profecias. Tá bom? Então, esse vídeo vai ser bastante importante, bastante interessante e vocês vão perceber que solamente o movimento profético das criptomoedas é que pode nos salvar, é que pode fazer com que a gente continue fazendo a obra de Deus de uma forma emergencial, vamos colocar assim, porque tudo tende a te transformar mesmo depois da transferência de riqueza. Então, eu convido vocês a prestar bastante atenção nos detalhes desse vídeo, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento, é apenas a minha opinião subjetiva que eu estou compartilhando com vocês. Então, vamos dar um play aqui para a gente então poder assistir o que é que o professor Belay tem a nos dizer. Vamos lá. Outro cenário que está pegando fogo, que não está andando de lado como a geopolítica, é a questão lá dos Estados Unidos, a crise interna dos Estados Unidos. E aí nós entramos realmente num problema, porque quando pegamos análises de jornalistas ou, enfim, especialistas com viés de esquerda, claro que tendemos a achar que eles exageram nas críticas a Donald Trump por uma questão política. Mas o problema é quando certas questões muito incômodas em relação ao governo Trump são divulgadas ou ditas por pessoas importantes da direita, ou seja, por conservadores, jornalistas ou até mesmo analistas de mercado conservadores. É o caso, por exemplo, do último longo texto de Mike Adams, que é conservador, mas que publicou um longo texto no Natural News dizendo que as coisas na América estão muito preocupantes. Eu vou ler só um pedacinho desse texto publicado ontem. Ele diz o seguinte, publicado hoje, aliás, no Natural News. Ele diz que, à medida que os Estados Unidos entram no segundo ano do segundo mandato de Donald Trump, o cenário econômico passa por uma transformação profunda e perturbadora. Armazéns abandonados e espaços comerciais falidos estão sendo discretamente reaproveitados, diz ele, não para uma nova era de produção, mas para detenção em massa. A prometida renovação econômica deu lugar a uma infraestrutura de controle financiada pelo Estado, construída com base num contrato militar de 55 bilhões de dólares. Esse artigo, diz ele, investiga o surgimento de um sistema de campos de concentração domésticos, uma rede de implantação rápida projetada não para moradias, mas para o internamento permanente de uma população-alvo. Ou seja, não para moradia temporária, mas para internamento. Se vocês lembrarem, o Brandon Biggs fez um vídeo sobre justamente isso, campos de concentração, onde as pessoas seriam jogadas lá dentro, sem roupa, sem comida, sem nada, todo mundo misturado, e as pessoas que tentassem fugir seriam baleadas e mortas. Lembra disso? Então, assim, e eu ouvi isso de outra profetisa também, mesmo modelo de negócio, só que ela estava dentro desse campo de concentração com o marido dela e tentando fugir. Então, assim, vejam só vocês. Hoje pode parecer um campo de concentração, porque vai ter que é previsto profeticamente, né? Que vai ter uma guerra civil americana, uma guerra civil interna ali, e que aí tem que colocar ordem na casa e tal, mas essas coisas que hoje têm um objetivo, amanhã passam a ter outro objetivo. Então, prestem atenção, como isso aqui já é a profecia entrando em cena, já é a profecia se realizando. Então, vamos ficar atentos e vamos continuar aqui. Plano oculto em documentos e contratos de compras governamentais, segundo Mike Adams, revela uma mudança assustadora de uma economia de abundância para uma economia de eliminação,
aproximando os Estados Unidos de um Estado policial como nunca antes. E isso é chocante, como disse, porque se trata aí de uma das principais vozes conservadoras ou da direita no jornalismo norte-americano, que é Mike Adams, que está ali ombreando com outros grandes jornalistas, como Tucker Carlson, por exemplo. É uma voz de muito respeito nos Estados Unidos. E ele está apresentando aí um quadro quase que apocalíptico, dizendo que os Estados Unidos estão se preparando para detenção em massa e grandes concentrações em algo parecido com campos. Campos, claro, de concentração. Seria possível? Ou já estaria o governo imaginando, por exemplo, uma futura pandemia, por exemplo, ou um futuro grande distúrbio interno, ou aproximando-se aí, quem sabe, de uma guerra civil? São pontos de interrogação deixados pela análise de Mike Adams. Claro que eu não posso ler aqui, é um texto muito longo, mas ele fala sobre muitas coisas, como, por exemplo, uma rede fantasma, que seria uma infraestrutura de implantação rápida para a detenção em massa. Ele fala de esquadrões de execução do ICE e erosão dos direitos constitucionais. Veja que ele falou sobre esquadrão de eliminação, exatamente o que essa profetisa falou e também o que o Brandon Biggs falou. Então veja só que isso não é algo que vai acontecer lá na frente, em 2030, 31, 32, é algo que já está sendo montado agora para acontecer daqui a pouco. Quiçá, a gente já sabe que o chifrudo vai aparecer em 2027, quiçá 2028, 2029 já comece tudo. Então veja que a infraestrutura já está sendo implementada. Então vamos seguir adiante aqui. Que há uma expansão assustadora para além dos imigrantes ilegais, algo que atingiria gente legalizada nos Estados Unidos, e também um manual de genocídio, da detenção ao desaparecimento e depois à morte dos, digamos assim, detidos, aquela ala mais crítica dos detidos. E uma etapa final referindo-se à economia. Ele diz que os Estados Unidos caminham, o Estado caminha para uma prisão financeira, as chamadas CBDCs, e isso seria o fim completo. Veja que é nesse momento que a gente vai começar a falar de criptomoedas. Então vocês perceberam, ele já falou das prisões de campo de concentração que estão sendo construídos, da reação que o ICE está tendo, está estendendo não só para imigrantes, como eu disse, latinos, somente latinos, mas também está começando inclusive a ir para em cima de americano. E agora vai começar a falar da CBDC, que são as moedas digitais dos bancos centrais. Tá? Preste atenção agora neste ponto, que agora começa a ficar bastante importante. Completo da liberdade. Entre outras coisas, Mike Adams diz o seguinte: os campos físicos são apenas um pilar da rede de controle. O outro pilar é o financeiro. À medida em que o poder americano caminha para seu inevitável colapso catastrófico devido à impressão desenfreada de dinheiro, o governo e seus aliados globalistas estão preparando a próxima ferramenta de escravização, as moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs. Essas moedas, diz ele, essas moedas digitais são programáveis, e são programáveis para criar uma prisão financeira perfeita. Seu acesso ao dinheiro poderia ser bloqueado com base na sua pontuação de crédito social, status de vacinação ou opiniões políticas. Veja que o professor Belay está falando aqui, diga-se de passagem, o professor Belay é um analista geopolítico, ele é cristão de carteirinha, é católico, e apoia o canal do Ale Machado, que é um católico, cristão católico, né, do qual eu também sigo, tá? E de lá, do canal do Ale Machado, eu tiro muitas profecias de anos atrás que estão começando não só a acontecer agora, mas casando com profecias evangélicas. Então, é uma combinação perfeita. Inclusive, eu aconselho vocês a seguir o professor Belay, porque, como a gente sabe que a transferência de riqueza irá acontecer num momento em que num passo antes
que as coisas piorem, nada como acompanhar o canal do professor Belay para que a gente possa ver para onde esse movimento está caminhando. E veja que ele está falando aí sobre prisões. Primeiro são prisões físicas, depois prisões digitais. É para lá que nós estamos caminhando. E é por isso que a transferência de riqueza é importante para nós. Porque quando essas coisas começarem a fechar, nós vamos primeiro receber uma bênção gigantesca através da transferência de riqueza, onde nós temos que agir rapidamente. Não é agir para comprar um carro de luxo, para comprar uma casa de luxo, para fazer viagens pelo mundo. Não é bem por aí, porque sabe-se lá o tempo que nós temos para justamente colocar o plano de Deus em ação, que é justamente construir moradia, dar alimento para as pessoas, dar proteção para as pessoas, se afastar das cidades e ter autossubsistência. Tudo isso você precisa de dinheiro hoje. E essa bênção irá proporcionar esse tipo de coisa. Então, vejam só que quando a gente começar a ser preso digitalmente, talvez ainda as moedas nos salvem, mas a pergunta é, será que uma coisa que eu ainda não consigo fechar, será que as duas coisas vão se encontrar e aí bloqueia de vez a nossa transferência de riqueza? Então a pergunta seria, quanto tempo nós temos para realizar essa obra do Senhor, para que nós possamos nos preparar para os tempos sombrios que virão nos próximos anos, entendeu? Então chama bastante atenção. Então agora, a partir de agora, vamos prestar atenção no que o professor Belay vai falar sobre o mundo digital, tá? E como a gente precisa agir. Que Mike Adams não é o primeiro a falar sobre isso. Essas questões estão sendo levantadas desde o início do século XXI, mas se tornaram realmente mais presentes nos discursos de analistas antenados depois da pandemia, quando o mundo literalmente parou e governos, até governos municipais, se tornaram muito fortes, quase como governos absolutamente totalitários. Teria sido para muitos a primeira experiência do que viria depois. Cidades pequenas, as chamadas cidades de 15 minutos, para que o cidadão seja controlado numa área mais restrita, e um dinheiro programável, um dinheiro que você só recebe se estiver de bem com o sistema. Se o sistema considerá-lo um perigo, evidentemente que o seu acesso ao dinheiro seria restrito, cada vez mais restrito, até o ponto de você se tornar um proscrito. E aí, então, entra Mike Snyder com essa ideia, ou esse comentário a respeito de possíveis campos de concentração. E isso, é bom notar, é um movimento que vai além da capacidade de um único governante. O que nós entendemos nas entrelinhas é que, mesmo que Donald Trump fosse contra tudo isso, esse é um movimento de Estado que, na verdade, está muito além do poder de Donald Trump de freá-lo. Aí, resta saber se Donald Trump concordaria com isso ou não, mas seria basicamente como aconteceu na pandemia. Donald Trump tinha certas inclinações, mas mantinha no seu quadro alguém como Anthony Fauci, por exemplo. Então, as inclinações de Donald Trump, vamos imaginar que fossem mais libertárias em relação ao âmbito da saúde, mesmo assim emperrariam, porque o seu médico, o médico oficial do governo dos Estados Unidos, era um forte representante de Davos, ou então dos globalistas de modo geral. E esse seria mais ou menos um modelo para ainda vigente no momento, ou vigente ainda. Então, independentemente do que pensaria Donald Trump, essas políticas estão em movimento, foram implementadas, e restam apenas aí alguns movimentos para que elas se concretizem, né? Para que elas se realizem na prática. Não é teoria da conspiração, porque afinal de contas nós estamos vendo a direção desses movimentos, ou a direção que esses movimentos estão tomando, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a mão forte hoje do ICE em relação aos imigrantes, o que é realmente muito complicado, porque é uma mão que não faz distinção de casos. Então, essa é a grande pulga atrás da orelha. Daí para
um movimento mais radical, como campos de concentração, não seria tão difícil de imaginar, já que muitos dizem ele existe na prática na China, por exemplo, onde muitos são levados para a reeducação, não é? Nesses chamados campos. E aqui, reeducação, claro, com muitas e muitas aspas. Bom, pessoal, agora vocês estão vendo aí que realmente a coisa está acontecendo, profecias estão se realizando, a preparação para que o complemento da profecia se feche está já acontecendo. E eu quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui, olha só. Lá na China, os campos de concentração já foram construídos lá na época da pandemia. Tá aí, ó. Essa notícia é de 20 de janeiro de 2001. Eles já estavam construindo esse campo de concentração, vamos chamar assim, né? Já praticamente pronto. Isso aqui é só uma amostra grátis, porque foram dezenas e mais dezenas desse campo de concentração que foram construídos lá na época que era para internar as pessoas por causa do Covid e tal, mas obviamente que a gente sabe que a intenção é muito maior e muito mais profunda, tá bom? Então vejam só, lá na China já está tudo pronto e de lá para cá se passaram 5 anos, provavelmente isso aqui está em maior número ainda, e os Estados Unidos entrou nesse mesmo modelo, tá bom? E aproveito para falar também da cidade de 15 minutos. Aqui, ó, colocaram aqui a apresentação disso como se isso aqui fosse a 8ª maravilha do mundo. Olha que beleza. Você está na sua casa, você anda 15 minutos, você está no trabalho. Você anda 15 minutos, você está na rodoviária. Você anda até 15 minutos, está na praça. Até 15 minutos, escola, hospital, igreja, padaria. Nossa, você tem tudo. Shopping center, você tem tudo nesses 15 minutos. Na verdade, eles te vendem a beleza, mas não te contam o que está por trás. Estas cidades de 15 minutos, elas serão cercadas. E você não tem autorização de sair dessa cidade de 15 minutos. Então, hoje é uma maravilha. Tudo estruturado, tudo bacana, tudo legal. Mas amanhã vai ser a sua jaula. Você vai ficar como se fosse um leão no zoológico, onde você anda um pouquinho, você tem tudo um pouco que você precisa ali. Mas a liberdade mesmo, você não tem nenhuma, né? Então, isso daqui é outra enganação que está sendo contada. Tá? Do mesmo jeito estão construindo campos de concentração como se fosse para poder receber as pessoas na próxima pandemia, aquele papo todo, e é isso daqui. E dou mais um pulo, olha aqui, ó, já tem gente vendo que isso é para controle, tá aqui, ó, eles estão falando aqui embaixo, olha aqui, ó, eles estão falando aqui, ó, estão protestando, porque eles já perceberam para onde que isso vai. O problema é que se as autoridades querem pouco, podemos fazer. E é por isso que a transferência de riqueza vai bater forte para nós. Nós temos que ficar atentos com como se preparar para a transferência de riqueza. A transferência de riqueza já está acontecendo. A primeira onda já foi. E aí, quem enxergou, quem participou desta primeira onda, que ela aconteceu um tempo atrás, ainda a gente estava na preparação, nós não percebemos. Então, para nós ficou claro agora que existe uma onda que a primeira já passou e que o sinal já foi dado. Tá? Eu vou até dizer para vocês, a alta da primeira onda foi a XRP a $4, isso é profético. A XRP chegou a 366 e caiu. Depois não voltou mais, agora está sendo vendida aí a 1,45, 1,50, tá? Então, assim, agora nós estamos estudando os alvos do fundo, que é quando vai começar, então, a segunda onda. Então, pessoal, vamos ficar atento com isso daí, porque vocês não vão ouvir essas estratégias, esse modelo técnico, esse modelo profético em outro lugar. Certo? Então a gente tem que ficar atento com isso daqui, ó. Então essas aqui são algumas limitações do governo. Tá aqui, ó. Aqui é um exemplo clássico. Aqui são jovens e adultos que estão literalmente dormindo nas ruas e nas praças. Olha só, da China, porque eles têm algum tipo de problema, digamos assim, social, né? Para poder
não ter confiabilidade. E quais são esses pontos? São esses pontos aqui, ó. Vamos descer aqui para ver aqui, ó. O padrão hoje é isso aqui, é você ter o pagamento, os seus pagamentos das suas taxas, pagar os seus empréstimos, pagar o seu cartão de crédito, né? Pagar suas contas aí em geral e pagar suas contas na justiça. E aí começa a engrossar o caldo com outros tipos de coisas que a gente tem que começar é bom começar a olhar, a ficha criminal, né? A coisa de ser ativista aí de algum movimento, né? E, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco, se você não está vacinado, se você está publicando coisa errada na rede, etc., você começa a perder aí o seu crédito social e sabe-se lá se vamos terminar como os chineses estão terminando. Isso aqui está virando uma epidemia lá na China. Tá? São principalmente jovens que estão começando a vida, assumem dívida, acabam sendo desempregados por causa do próprio modelo do governo, por causa do próprio modelo econômico e incentivo industrial torto do governo chinês. E aí eles acabam literalmente dormindo na rua da amargura, porque eles assumem dívida com base em projeções futuras. A economia da China é um desastre totalmente manipulado, e aí eles tomam na retranca. E se vocês pararem para pensar, aqui no Brasil não está começando a ficar muito diferente não, pelas coisas que estamos fazendo. Os impostos estão aumentando, o incentivo às empresas não está melhorando, está inclusive piorando, e aí vai começar, sem contar a dívida do cartão de crédito que já está explodindo no Brasil. Nos Estados Unidos já perdeu-se o controle há muito tempo, e no Brasil também está descendo a ladeira. Tá bom, pessoal? Só nos resta participar da transferência de riqueza para que nós tenhamos munição financeira para conseguir se proteger da forma que a gente puder, da forma que Deus está nos instruindo, tá certo? Inclusive, eu estou para fazer um outro vídeo sobre as instruções divinas que a gente recebeu através de profecias para que a gente possa se proteger, digamos assim, de uma forma natural, usando produtos naturais, para que a gente possa se proteger da pandemia que já está vindo aí, que está atacando o cérebro, que está atacando a pele e que vai atacar o organismo. Então, quando tratado imediatamente, tem alta chance de cura com ingredientes, digamos assim, naturais. Eu vou fazer esse vídeo, trazer tudo, são vídeos do Ale Machado, são profecias católicas, vocês vão ver que realmente vai nos ajudar. E lembrando que a gente vai passar por aquele momento, você tem que se vacinar, você tem que fazer, você tem que acontecer, e aí nós temos um problema. Aqui em cima, inclusive, ó, onde é que tá? Olha lá, esse livro aqui, vermelho aqui, ó, debaixo do capacete aqui, ó, esse livro aqui é um relatório, né? É desse tamanho aqui, um documento provando e que a Pfizer está me envenenando as pessoas com as suas vacinas. Então, tá aí a coisa colocada, foi um teste, agora a gente vai ter que se proteger. Então fica aqui o convite para vocês, tá? Para a gente poder se beneficiar da transferência de riqueza, nada como se preparar do jeito certo, do jeito profético. As pessoas estão aí fora, colocando ordens, comprando moedas, pegando informação atravessada, colocando lá suas moedinhas para vender, colocando seu dinheirinho para comprar, e estão só achando que vai cair dinheiro na conta porque vai dar tudo certo. Vocês estão esquecendo que Deus provavelmente vai fechar a cortina desse palco tecnológico financeiro, e quando ele abrir, somente os deles serão contemplados. Assim como aconteceu numa revelação instantânea que o Anderson do No Alvo teve no momento em que eu e ele tínhamos 10 minutos mais ou menos que nós tínhamos começado uma live, e aí Deus mostrou para ele, olha, você só não foi contemplado porque eu não quis que você fosse contemplado, que eu quero mostrar que eu só contemplarei aqueles que eu quero, e usou o Anderson como exemplo. Então, pessoal, se a gente não se preparar conforme o Senhor quer que a gente se prepare, provavelmente o insucesso será grande.
porque o óbvio do mercado financeiro provavelmente não vai acontecer. E nós agora no nosso grupo de estudo estamos estudando as ondas que foram tanto ditas aí, pela Mariana, né, Bastos, e também pelo Brandon Biggs. Vão acontecer ondas e é ali que a gente tem que aproveitar o momento. Uma onda já foi, ela foi anunciada no final do ano passado que a XRP bateria 4, a XRP foi a 3,99, depois disso a XRP só caiu, era para ter vendido depois deste ponto. Na hora que deu o sinal de venda, era para ter saído. Então, assim, veja só, a profecia já se concretizou neste ponto. E agora nós estamos estudando outras profecias no mesmo profeta, combinando com outros, e nós estamos juntando tudo para que a gente possa criar a zona. Então, se você realmente quer se preparar de coração, pensando no Senhor, pensando na missão que está vindo aí, que nós temos que executar, pelo pedido do Senhor, vocês estão perdendo por não estar participando do nosso grupo profético cristão. É um grupo com dezenas e mais dezenas de pessoas, onde você entra para poder se preparar para o movimento profético que a gente chama de fase 1. Mas, Marcelo, eu não sei nada, eu não conheço nada do mercado financeiro, eu nunca mexi com criptomoeda, eu nem sei onde olhar. Você vai aprender simplesmente tudo neste curso. Eu vejo as senhoras de mais idade que entraram lá, né, com 65, 70, 75 anos, e hoje elas estão pedalando forte nas estratégias dela, com base numa estratégia mestra, que vocês já conhecem dos mini cursos aqui, tá? Então, assim, vale a pena vocês pensarem seriamente em participar de um grupo cristão que realmente quer fazer a missão do Senhor acontecer. Agora, se você está pensando no dinheiro, no que você pode fazer com o dinheiro para o seu próprio bem, provavelmente esse curso não é para você, tá? Então, assim, não será bem-vindo, porque a nossa missão, frente ao que Deus quer que a gente faça, é muito maior, tá bom? Então, se você não sabe nada, quer muito participar, tem uma vontade enorme de estar protegido com as instruções de Deus, esse grupo é o único grupo que irá te acolher, te ensinar tudo e aonde você será uma peça de participação nas nossas decisões. Essa semana, ontem na live de ontem, a gente tem 2 lives semanais. Na live de ontem foi fantástico o conteúdo que a gente começou a esboçar. Na sequência, eu fiquei assistindo um vídeo e identifiquei alguns pontos importantes, como aonde é o ponto da onda 1. Já aconteceu a onda 1, então agora nós estamos nos preparando para a onda 2. Tá bom, pessoal? Não é algo simples, não é algo trivial. Estamos estudando, não concluímos nada. Quem dita isso são as profecias. Se elas não têm informação completa, a gente ora a Deus para nos instruir. Basicamente é isso que a gente faz. 110% guiado pelas profecias, tá bom? Então fica o convite para você. Se você quiser, ó, clica aqui, ó, nesse QR Code. Saiba como é o curso, está levando 2 cursos e quanto mais passa o tempo, mais eu provo de que o curso técnico está amarrado ao curso profético. Depois que você fez o profético, que você entendeu tudo, que você se preparou, aí agora a gente começa a ver que o técnico está batendo uma bola muito forte em todo esse processo de preparação, tá bom? Então por isso que você leva 2 cursos pelo preço de 1. Porque o curso profético ele está embutido gratuitamente dentro do curso técnico, tá? Então fica o convite para você aí, coloque o seu celular aqui para ler esse QR Code aqui e venha conhecer mais sobre o curso. Caso você queira, clique no site, tire suas dúvidas pelo WhatsApp e junte-se a nós, ainda enquanto dá tempo, tá bom? Porque as coisas já estão começando. A onda 1 já está no fundo dela e vai começar a onda 2. Então, pessoal, pula para dentro do nosso barco cristão profético. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, sapeca aquele like bacana aí, pega o link, joga para a galera, chama todo mundo cristão para dentro. Com essa análise na mão, agora é showtime. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.